Câmera. Olá, sejam todas bem-vindas. Agora sim começou a gravação. Não precisam ficar tímidas, meninas. Podem abrir a câmera. Sejam bem-vindas. Então, vou falar de novo. Marli, Cris, quem está ao vivo aqui comigo, né? Mel, Missy, Ivanir, Rosane de Abelardo Luz, né? Sejam todas bem-vindas. Hoje, né, o tema vai ser... Qual é o tema? O tema, o segredo dos resultados. Vocês vão estar esperando aqui o mentor, não estão, né? Cadê ele? Cadê ele? Gente, eu falei para vocês que ele tinha dado uma meta para mim, que eu tinha que ter um número X de pessoas, eu tinha que ter 50, e nosso time tem 75. Só para vocês verem como é desafiador para a diretora também. A gente fala com todo mundo, manda mensagem para todo mundo, liga, nem todo mundo atende, manda mensagem, nem todo mundo responde. Mas, enfim, eu dei o meu melhor e 15 confirmaram que iriam entrar. Das 15, comigo, quantas estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nem as 15 não entraram ainda. Talvez umas vão entrar depois. Mas não fiquem tristes, fiquem felizes, porque eu sou mentoranda dele, já estou desde março. A Ivanir também está sendo mentorada por ele, a Rosane também. E ele liberou, meninas, um material que só quem é mentorando, porque nós, né, eu tô fazendo 2 mentorias com ele, e é paga, porque não tem nada a ver com a Mary Kay, eu faço 2, uma exclusiva, quem pensa faz acontecer, e a outra é pensando em resultados, onde a Ivanir também faz, e a Rosane também, né? E ele dá o direcionamento. Então, o conteúdo que ele liberou para eu partilhar com vocês é um conteúdo exclusivo para quem é mentorando. Então, vocês ganharam de presente. Ele não está presente, mas ele liberou eu falar sobre esse conteúdo para vocês, né? O segredo dos resultados vai estar falando, sim, aqui nesse conteúdo que eu vou partilhar com vocês, e depois ele liberou para quem está aqui também, deixa eu até dizer, porque ele passou as orientações para eu passar para vocês, né? Que depois desse tema eu posso mandar para vocês uma avaliação de perfil. E com essa avaliação vocês vão responder e ele consegue também dar um direcionamento. Então, a Raquel entrou depois, né? Então, só explicando, ele não vai estar presente, porque tinha que ter um número X de pessoas. Falei com todas, 15 confirmaram, e como, né, vocês estão vendo aqui só quem está presente, ele não vai estar, mas ele me orientou o conteúdo. Para eu falar para vocês, vai ser diferente, porque o conteúdo que ele viria passar seria sobre múltiplas fontes de renda. Porém, eu vou fazer de tudo para eu fazer aqui o persistência. Vou dar uma consultoria para vocês, quem quiser ajuda para objetivos, tirar dúvida, daí eu paro a gravação para ficar algo só mais nosso, certo? Para vocês não ficarem intimidadas. E aí também posso falar de múltiplas fontes de renda, que eu também entendo do assunto, porque seriam as múltiplas fontes, né? Que são os inícios também. Então, sintam-se bem-vindas. Eu estou olhando para 2 locais, porque eu estou com o celular aqui e estou com o computador aqui para estar partilhando para vocês. Então, agora, o conteúdo, o artigo que ele liberou para a gente trabalhar hoje. Deixa eu abrir aqui. É um conteúdo bem bacana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar lá no artigo. Hoje seremos mentorados pela mestre Dani Matuschak. Pois é, hoje não foi ele, né? Mas tudo bem. Vamos ver se aprendeu direitinho. Vamos ver se eu aprendi direitinho, né? Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Cadê o conteúdo? Lição 2. Aqui. Vamos ver se eu consigo partilhar a tela. Era para estar dando certo. Deixa eu ver aqui. Janela. Foi. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão conseguindo ver?
Qual é o tema? Vou até aumentar aqui um pouquinho. Ele não está muito claro. Talvez se ampliar um pouquinho, deixar no modo exibição. Persistência. Ficou melhor agora? Ficou. Para mim está ótimo. Tá. Deixa eu abrir, eu vou tentar ampliar um pouco mais. Vamos ver se vai. Melhorou? Claro, menina. Excelente. Ah, então tá, meninas. Então vamos lá. O tema de hoje é pensando em resultados, né? O segredo dos resultados, na verdade. E nós vamos ver com o artigo, deixa eu ver quantas folhas, eu estou com ele impresso. Depois, gente, eu vou printar, vocês que estão aqui vão receber printadinho o artigo, que é muito importante. O que a gente aprende, né? A gente está aprendendo que nós fomos, né, a nossa mente, quando fala em mente, a gente pensa no quê? No cérebro, né? E, na verdade, mente está conectada em cada célula do nosso corpo, certo? E o que acontece? Nós temos que fazer repetições, porque às vezes a gente vai querendo aumentar conteúdo, se encher de informações, só que fica a nível consciente e não vai para o sub. E o sub é que gera as emoções. E o que a gente faz, as nossas ações, é sempre assim, ó, meninas: pensamento, sentimento, e o sentimento vem lá do subconsciente, aí vem as ações que está no nosso corpo, e daí vem os resultados. Então, se hoje, olha só, vamos lá, se os nossos resultados não estão do jeito que a gente gostaria, a gente tem que fazer o caminho inverso. Resultados, então, opa, veio da ação. Por que eu não estou fazendo, né? Porque todas aqui eu sei que sabem fazer o que tem que ser feito. Sentimento, eu não estou com vontade, eu estou procrastinando, mas por quê? Começa no pensamento, tem que gerenciar os pensamentos, porque lá a gente insere, às vezes vai inserindo de informações, perde o foco, a gente começa a pensar no medo, não vou conseguir, então tem que monitorar os pensamentos. E o segredo dos resultados está nessa palavrinha aqui. Então, opa, eu tenho que voltar um pouco mais. Então, eu vou ler para vocês. Em 1953, um apicultor de Nova Zelândia ganhou fama mundial e fortuna, condecorado pela Rainha Elizabeth, pelas suas realizações. O senhor Edmund Hillary e o seu guia nativo tornaram-se as primeiras pessoas a escalar o Monte Everest e regressar a salvo depois de terem falhado 2 vezes. Hillary tinha 2 características muito fortes que o levaram literalmente ao topo: visão e persistência. Anotem bastante essa palavra aí no caderninho, persistência. Dani, tu não vai falar de Mary Kay hoje? Lembra que hoje o tema era o mentor que ia vir? Tudo começa na mentalidade. Se tu tiver a mentalidade bem firme, os pensamentos bem monitorados, tu vai dar certo em qualquer coisa que tu colocar a mão. Sem persistência, todas as suas habilidades não teriam servido para nada. Essas qualidades e características são as mesmas que você precisa para chegar ao topo da sua montanha. Cada uma tem uma montanha aqui, né? Uma tem uma montanha, né, que, tá vendendo tanto, quer chegar a tanto. Outra tá fazendo, sei lá, tá estudando, não tá muito focada em Mary Kay, mas está estudando, tem um curso e tem as disciplinas e tem as suas montanhas. Outras estão querendo carreira. Deixa eu tomar uma água. E às vezes pensa que é desafiador, que vai desistir, que recebeu alguns nãos, né? Ou mandou para as amigas, elas não quiseram nada. Cada um tem suas montanhas. É confrontando essas montanhas todos os dias. Tem a escolha de escalar essas montanhas ou ficar lá embaixo. Qualquer pessoa bem-sucedida lhe dirá que a persistência é absolutamente essencial para escalar e mudar os resultados. Vocês concordam com tudo que eu estou falando? Podem discordar também, tá? Os indivíduos que permanecem lá embaixo nunca escolheram desenvolver essa característica. Essas pessoas sonham em tornar-se estrelas, elas querem fama e fortuna, mas fama não é algo comum. A fama só vem depois de pagar um preço alto.
E muitas pessoas que ficam lá embaixo se recusam a pagar este preço. No seu livro, eu não sou muito boa em inglês, tá? Ali, aquele nome ali, Napoleon Hill, que é o Quem Pensa Enriquece. Eu tenho esse livro aqui em português. Ele fala, né, que a palavra persistência pode não ter uma conotação heróica, mas esta qualidade está para o ser humano como o carbono está para o aço. O que ele quis dizer, né? Não tem como ter a liga aço se não tem carbono, né? Para quem é químico e tal. Então, não tem como ter ali sucesso, né? Sem tu ter persistência. E Hill estava certo. Persistência é uma qualidade mental única, uma qualidade essencial para combater o poder feroz de rejeição repetida e de muitos outros obstáculos que o esperam. Mas o que fazem parte da vitória neste mundo que muda tão rápida e constantemente. Há centenas de biografias de mulheres e homens bem-sucedidos que demonstram o caminho que as pessoas devem seguir para deixar sua marca na história. Cada um destes indivíduos era persistente. Em muitos casos, esta era a única qualidade que todos tinham em comum e que era diferente do resto das pessoas. Então, muitas vezes a gente se compara com alguém, né, meninas, e pensa assim, poxa, mas eu não tenho a formação que a fulana tem. Mas eu não sou igual a ela. Gente, não é para se comparar com ninguém. É para todos os dias a gente trabalhar a nossa versão melhor. E vocês, não sei se vocês já viram, né? Se vocês conheceram pessoas que têm tudo para dar certo, tudo, né? Eu digo que eu já vi também aqui no trabalho Mary Kay. Eu olho para a pessoa e digo, nossa, é a minha próxima diretora, é a minha primeira diretora. Tem tudo, todos os talentos, mas não tem a persistência. Então, vocês vão ver, por exemplo, eu vou dizer o meu exemplo. Quando eu iniciei na Mary Kay, eu não sabia vender, eu não sabia me maquiar, eu não queria ser diretora, eu só queria de 200 a 300 reais. E era mais quietinha, eu ia em toda reunião de unidade, que era presencial. Gente, olha que maravilha, né? Hoje a gente está aqui numa sala online, cada uma no seu cantinho, certo? Muitas vezes atendendo o filho, mas com o fone ouvindo, outros passando roupa, que eu sei que algumas fazem isso, eu também fazia quando tinha online. No seu conforto de casa, e eu, na minha época, era presencial, e eu ia toda segunda-feira na reunião, era mais quietinha. Ou seja, se alguém olhasse, não ia dizer, ela vai ser diretora, ela vai ganhar carro rosa, não tinha essas habilidades formadas, mas eu tinha persistência. Então, assim, se hoje, não fique se culpando, julgando, comparando com alguém, se tu tiver persistência, se tu tiver a mentalidade certa, tu vai chegar, eu tô falando de Mary Kay, mas isso é para qualquer coisa que tu colocar a tua mão e tu tiver mentalidade certa, persistência, em qualquer área que tu atuar, tu vai ter resultado. Eu sempre vou falar para Mary Kay porque é onde eu tô atuando, né? Então, considere agora Ben Hogan. Ben pesava apenas 67 quilos. Cada quilo estava cheio de persistência. Nascido, é uma outra história, tá? Nascido numa família pobre, começou como um CAD num clube de golfe, local para ganhar dinheiro extra para a família. Isto levou ao nascimento de um sonho. Ele tornar-se um jogador de golfe famoso. Através de muito trabalho duro, prática e persistência, Ben Hogan tornou-se um dos melhores jogadores de golfe do mundo. Em 1948, ele ganhou lá nos Estados Unidos, né, aquele championship. As suas vitórias trouxeram-lhe fama, mas ele ainda não tinha enfrentado a sua montanha. No ano seguinte, Hogan olha só que história, gente. Esse mesmo Hogan envolveu-se num acidente de carro, com um autocarro, e ninguém esperava que ele sobrevivesse. Ele conseguiu sobreviver, mas os médicos diziam que ele nunca conseguiria caminhar novamente. Essa era a opinião deles, não a de Ben. Ele insistiu em colocar tacos, olha o poder da visualização, gente. Fé, visualização, é tu ter a mentalidade, né,
bem trabalhada. Ele insistiu em colocar os tacos de golfe no canto do seu quarto do hospital para se poder visualizar a jogar novamente. Então, eu faço algumas coisas assim, ó. Eu tenho alguns paradigmas, algumas coisas que me freiam, e eu tenho espalhado na minha casa alguns bilhetes escritos. É fácil, porque às vezes quando eu vejo, eu sou meio reclamona, né? Ai, vou querer ver o lado ruim, eu tenho assim vários posts escritos. É fácil, para eu monitorar meu pensamento e não ser reclamona. Quando eu visualizei que nosso time estava pronto para ganhar um carro rosa, eu imprimi várias fotos do carro que eu queria, botei na porta do quarto, na porta do banheiro, da geladeira, em vários locais, para quê? Para eu ver, eu sentir, eu visualizar. Então, você que está assistindo aqui, que vai assistir depois, se tu tem aquele teu sonho que arde, sabe aquele teu desejo que se tu, às vezes até a gente conta para os outros, acha que é meio louco, não tenha vergonha, imprima, faça alguma coisa que tu consiga visualizar, mas não só visualizar, tu sentir. Cheguei até a fazer test drive, gente, então se tu sonha em ter um carro diferente, ou eu quero comprar casa tal, vai lá, marca de visitar para tu se sentir a emoção, vai fazer um test drive. Já fiz também, sabe o que? Eu queria um corpo, né? Treinado e tal, tu quer se ver naquele corpo, ou sei lá, quer fazer uma cirurgia plástica. Printa a foto do corpo que tu quer, bota a tua cabeça lá, vai te ajudar a visualizar. Um ano mais tarde, depois disso, né, de ele visualizar os tacos voltando, Hogan ganhou novamente. No ano seguinte, ganhou outros 3 campeonatos importantes. Então, no total, aquele que sofreu acidente de carro teve 54 vitórias. 54 das suas vitórias foram depois do acidente. Tu já pensou se ele tivesse acreditado no que os médicos disseram para ele, se ele não tivesse a fé, o poder da visualização? Será que a persistência vale a pena? Né? Então, essa é a pergunta para nós hoje. Outra pessoa que demonstrou persistência o pode levar a muitos lugares. Agora é outra história. Charlie Boswell. Vamos ver aqui. Aqui. Era um homem de negócios vendedor, autor e jogador de golfe de Birmingham, Alabama. Ganhou muitos campeonatos internacionais e nacionais de golfe. Mas o que realmente o diferenciava dos outros é o fato dele ser cego. Vocês já pensaram isso? Isso mesmo. Charlie Boswell perdeu sua visão numa explosão durante a Segunda Guerra Mundial. Vender, escrever e jogar golfe eram atividades com as quais ele começou a envolver-se depois do seu trágico acidente. Você acha que Charles era persistente? Vocês pensam, um cego, vender, escrever, jogar golfe, será que ele não era persistente? Se você é que decide desistir ou continuar, quando as inevitáveis montanhas aparecem no trajeto em direção à sua meta. Então, a gente sabe que todas nós temos montanhas, todas. Não tem aqui uma que diz, eu não tenho uma montanha. Tem. E se tá tudo certo, uma hora vai aparecer uma montanha. E o que vai fazer tu ter resultados, né? Seja no que tu escolher, é a persistência. Seja o que for que você decida e no que acredite, com persistência vai atingi-lo. Decida agora mesmo ser uma dessas pessoas que fazem as coisas acontecer. A fazer parte do grupo de pessoas que recebem a parte dos lucros dos vencedores. Entenda que para fazer parte desse seletivo grupo de pessoas, tem que começar a exercitar sua persistência agora. Faça da persistência o seu hábito mais bem desenvolvido e mais forte. Então, hoje, meninas, anotem bem grande ali, persistência. É essa palavra que vai ser o segredo dos teus resultados. Não é quando vem o não é quando... Nem todo dia eu acordo contente, alegre, com vontade de falar com consultora, com cliente, Deus está vendo, a gente tem que falar a verdade, né? Nem todo dia. Mas eu sei que eu decido, eu vou ser persistente, fazer o que tem que ser feito, ou eu vou querer voltar à minha vida de antes, né?
bater cartão, nada contra quem é CLT e bate cartão, tá? Mas eu estou falando das minhas montanhas e do que eu decidi, né? Eu fiquei muitos anos no mercado como CLT, depois eu até hoje estava falando com a Cris, né? Depois que tu bebe da água, de tu ter a tua flexibilidade de horário, de tu conseguir ter os ganhos em casa e tá com os filhos, gente, quando eu vejo essas montanhas, eu penso, nossa, essas montanhas são tão pequenas comparado ao que eu já tive que escalar de montanha, né? Então, vamos escalar a montanha. A persistência não pode ser substituída por nenhuma outra qualidade. Outras habilidades superiores não compensarão a falta de persistência. Então, só para vocês verem, não tem outra habilidade. Tu pode fazer a melhor maquiagem do mundo. Gente, vocês acham que eu sou a melhor maquiadora? Que eu sou a melhor diretora? Claro que não, né? Na minha cabeça eu tenho que ser. Mas, assim, não é essa qualidade, é a persistência que vai fazer eu melhorar meus resultados. Uma educação mundialmente reconhecida também não substitui. Por quê? Gente, tem gente com mestrado, doutorado, vamos dizer, eu tenho mestrado, não me tornei nacional ainda. Tem gente que não tem nem faculdade, já é diretora nacional. Tem gente que vende horrores, já teve no nosso time, só tinha a 4ª série, minha tia, né? Então, assim, e vocês vão ver que tem o Ford, né? O Henry Ford, ele desenvolveu os carros, não tinha nem faculdade, então não é desmerecer o estudo. Mas o que essas pessoas de sucesso tinham? Muita persistência, visão e faziam acontecer. Nem planos de aço bem calculados, nem uma personalidade carismática. Se for persistente, será um líder na sua indústria. Então, de novo, ó, nada no mundo pode substituir a persistência. O talento também não a substitui. Por exemplo, eu já vi gente talentosa que, assim, ó, fazia maquiagem muito melhor que eu, que tinha todas as capacitações na área, porque vocês sabem que eu não sou da área de humanas, né? Eu sou da área das exatas. Então, passo alguns perrengues, porque ser humano é diferente. Para mim, 2 mais 2 é 4. Como é que se eu ensino um negócio, a pessoa não repete, não reproduz? Para mim, é desafiador. Então, estou me lapidando, por isso que eu busquei ajuda, né? Com mentoria, com tal. E, então, assim, eu já vi pessoas bem mais qualificadas desistirem. Então, o que vai fazer a diferença não é o talento. O gênio não a substitui. Gênio sem recompensa é quase um provérbio. Educação não a substitui. O mundo está cheio de pessoas bem educadas sem trabalho. Apenas a persistência e a determinação são onipotentes. O slogan, continue em frente, continue a nadar, lembrei do desenho, resolveu e sempre resolverá todos os problemas da raça humana. Aí aqui Calvin, né, uma outra citação. As pessoas que nunca conquistam as suas montanhas, as que ficam sempre lá embaixo, na minha opinião, mentiram-se tão repetidamente a si mesma e a todos aqueles que a escutaram, que já nem têm consciência do que estão a fazer. Dizem que estão satisfeitas com os resultados, dizem que escalar montanhas não é importante para elas, que elas estão a viver bem como estão. Não sei se vocês já conversam com alguém, às vezes algumas pessoas falam, ai, tá bom assim, mas no fundo, tu vê que às vezes a pessoa reclama, mas quando tu fala, se quer uma ajuda, se quer mudar, a pessoa não quer. O mais provável é que secretamente ela começou a escalar a montanha há alguns aninhos e ficou com medo. Atingiram a barreira do terror, quem faz mentoria, né, Ivanir, não sei se a Carla entrou, Rosane, barreira do terror é quando tu fica estagnada, quando tu fica sem ação, quando tu para, tu tem medo, isso não é para mim, isso eu não vou fazer, é a barreira do terror, né? Então, atingiram a barreira do terror e rapidamente voltaram para a sua zona de conforto. Eu não vou fazer isso, eu não gosto disso. Mas, às vezes, é aquilo ali que vai fazer tu chegar no topo da montanha. Então, voltaram para a sua zona de conforto e ficaram escondidas na sua própria falsa análise racional desde então. Frequentemente justificam o seu desempenho medíocre com frases como: por que é que deveria dar tudo de mim? Quando fizer, o meu chefe só vai exigir ainda mais. Quem a gente já não escutou, né? Eu não vou fazer isso, não é meu trabalho. Às vezes na empresa, né? Eu escutava isso, eu lembro quando eu era... não vou fazer isso, eu não sou paga para isso.
O que vai adiantar? Se eu fizer, meu chefe vai pedir mais. Gente, não pensem assim. Quem é CLT e está CLT, dá o seu melhor. Esses indivíduos não produtivos estão perdidos, ou no mínimo desorientados. Se não o consegues acordar, esteja bem atento para que eles não o puxem para dentro da sua armadilha. Então, cuidado quem anda contigo se não está te puxando para armadilhas, tá? De fato, quando entra em contato com esse tipo de indivíduos, use essa situação como um mecanismo para duplicar o seu compromisso consigo mesma, ainda a ser ainda mais persistente. Agora, lá vem a pergunta, né? Como é que se torna persistente? Essa é uma pergunta importante. A persistência nunca é desenvolvida por acaso. Ninguém nasce com ela, nem a herda. E não existe nenhuma pessoa no mundo que pode desenvolver persistência por si. Persistência está entrelaçada com sucesso, assim como a galinha com o ovo. Então, só para vocês entenderem como está entrelaçado. Não tem como ter sucesso sem ter persistência. No final das contas, a persistência torna-se um estilo de vida. Depois que tu adquire, que tu tens o hábito, tu vai ser persistente em tudo que tu vai fazer. Mas não começa por aí. Para tu desenvolver o hábito da persistência, primeiro, olha só, meninas, anotem aí. Ai, mas o que eu vou fazer para ter persistência? Primeiro tem que desejar algo. Então, anotem aí. Se vocês se acham, ai, Dani, eu não sou persistente, eu queria ser persistente. Anota aí. O que tu deseja? Qual é aquele teu desejo que arde no peito? Porque tem que ser aquele desejo bem forte que quando tu não querer fazer, gente, deixa eu falar para vocês, né? Vamos falar as verdades. Quantas vezes a gente tem a TV, tá ali, a TV acaba, tem aquela série que tu gosta muito, né? E tal. Ah, eu quero parar para assistir, ou tu vai querer parar para fazer qualquer coisa que não seja a do teu, né? Falar com o cliente, falar com o consultor e tal, né? Mas, opa, eu tenho a opção de fazer isso depois de eu fazer o que tem que ser feito. O meu desejo ardente é esse. Se eu fizer isso agora, eu vou estar longe do meu objetivo. Então, vocês entendem que a persistência, ela tem que estar... Tu tem que ter algo muito ardente para tu olhar para aquele desejo ardente e tu pensar, opa, que sabe o que eu faço para mim, gente? Foco, Daniela, foco. Se às vezes eu tô... Gente, isso aqui é um ladrãozinho também. Às vezes tu... Aí eu vou responder fulana. Tu vai lá, tu viu a mensagem da outra, tu vai para outra. Ou senão eu vou no Instagram postar no story, né? Quando viu, fica rodando. Gente, às vezes eu falo assim, Dani, deu, volta, né? Qual é o teu objetivo? Persistência. Então, ó, anotem aí. Precisa desejar algo. Terá que desejar algo tanto que esse torna-se um desejo ardente, uma paixão. A Michelle ali escreveu, verdade. Então, anotem aí. Se vocês não têm um desejo ardente, sabe qual vai ser a tarefa de vocês? Descobrir o que faz o teu coração palpitar e que tu pensa assim, meu, vale a pena, né? Quando eu estiver desanimado ou querer desistir, eu pensar, puxa, mas é aquilo que me move. Ah, é a casa, uma casa que tu quer maior. Ah, uma cirurgia plástica, não sei, eu tô chutando. Botar o filho, eu tinha eu queria botar minha filha numa escola de inglês, que era um valor X a mais, né? Ah, num colégio particular, não sei qual é o que tu move. Ah, mano, ter uma viagem, eu tenho esses filhos vão crescendo lá. Levantar dinheiro para talvez um intercâmbio, eu não sei qual é o teu desejo, né? Precisa de se apaixonar pela ideia. A partir daí, então vocês têm que ter o desejo ardente. A partir desse desejo, tu vai estar tão apaixonada pela ideia que a persistência será automática. Porque aí tu vai pensar, puxa, toda vez que tu pensava, quer ver vocês espalhem, descobriu qual é o teu desejo, imprime e espalha na tua casa. Gente, isso dá um choque de realidade, ele te faz assim, quando tu tá perdendo foco, opa, eu lembro que quando eu imprimi o carro e eu botei na porta do meu quarto, e a porta era bem do lado da minha cama, né? Quando às vezes eu queria dormir um pouco mais, não que não pudesse, né? Mas assim, ai, hoje tá tão friozinho, chovendo. Eu olhava assim, opa, mas eu quero aquele carro, eu quero aquele objetivo, né? Então, a ideia de não persistir será insuportável. E qualquer pessoa que lhe tentar tirar esse sonho
né? Vai vir alguém jogar um balde de água fria, um amigo, parente, ai, fulana, Maria, para com isso. Quantas Mary Kay endividadas que não deram com nada? Meu, vão ficar te devendo. Ninguém usa. Ah, tem muita consultora, mas o teu desejo vai ser tão grande que tu não vai ouvir, tu não vai dar bola. E dificuldades, obstáculos e desafios vão aparecer sempre. Mas, devido à sua persistência, sairá vitorioso todas as vezes. Eu vi que a Ivanir levantou a mão. Ivanir, queres compartilhar? Pode Oi, abrir a Dani. câmera? Queres abrir a câmera para falar? Pode ser. Não estou conseguindo abrir, mas eu vou falar. Né, que eu, assim, é uma bobeirinha que eu na hora me lembrei, mas assim, né, dá para a gente usar de exemplo. Como a gente, quando era adolescente, aquela idade boba, que a gente tinha um cantor, sei lá, um ator, que a gente era fã, e aí a gente tinha pôster, na época de colar pôster no quarto. Eu tinha. A gente sonhava com isso, como se a gente fosse conseguir alcançar, de ver, ou de, né, aquela paixão louca, né, por um cantor. Por exemplo, eu amava Bon Jovi, então, né, coisa assim, né. Então, assim, se a gente pensar nesse lado, como a gente tinha aquela paixão boba que fazia arder no peito, aquela, né, quando via né, aquela pessoa, assim, que lido. Então, hoje, a gente trazer para a nossa realidade de hoje, já adulta, né, e então, no nosso sonho, nosso objetivo, e, vamos dizer assim, fazer como se fosse na adolescência, mas agora, vamos dizer, né, não, mais uma ideia amadurecida, né. Então, fazer isso arder na gente, e aquele desejo de ter, de conquistar, como você diz, né? Recortar o carro do sonho, a casa, ou, enfim, a imagem do que você quer, e ficar visualizando aquilo até buscar, claro, né? Buscar atingir por meios de trabalho, né? Tu está sendo mentorada pelo Franciolo, tu sabe, né? Que a gente está sendo mentorada por quem foi mentorado pelo Bob Proctor. Quem não sabe, Bob Proctor foi um dos palestrantes canadenses mais renomados, que estudou Andrew Carnegie, Napoleon Hill, e nós, quando somos crianças, por isso, tem muitas mães aqui assistindo. Mamães, cuidado, porque quando as crianças, elas vêm, eu lembro que eu tinha muitos sonhos, né? E às vezes nossos filhos vêm com uns sonhos bem loucos, quer ver, isso não é para ti? Da onde? Vai morrer de fome? Ah, tu nunca sabe, vai conseguir? Não dá. Se às vezes a criança... Eu sempre falo que a gente não deve dar tudo que o filho quer na hora que ele quer. Mas a gente não pode dizer não dá, não tem como. Tu tem que dizer, filho, então, filha, neste momento, o que a gente pode fazer para tu conseguir atingir? Para tu conseguir, sabe? Porque senão a gente vai podando os sonhos. Quantos sonhos, né? Que nem tu, Ivani, né? Falou do Bon Jovi. Será que se alguém tivesse falado, filha, o que tu pode fazer para tu levantar bastante grana e poder viajar ao mundo, sabe? Então, assim... e a gente tem mania de podar as crianças, porque toda criança é sonhadora, adolescente, né? E às vezes, não é por mal, mas os nossos pais vêm de outras culturas e às vezes querem chamar a gente para a realidade, mas de uma forma que eles eram movidos, a maioria, nós também, somos movidas pelos nossos sentidos, né? Que é visão, olfato, tato, paladar. E o que acontece? Às vezes hoje, se tu vê a gente for movida só por esses sentidos... Aí vem a razão, não tá vendo tudo que pode ser transformado e vai pensar, tu não tem condições, hoje não dá, mas não é aquilo, não é o que tu tá vendo hoje que vai determinar se daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses tu não pode virar a chave e faturar horrores e conseguir isso tudo. Então, assim, mamães, não vamos podar os nossos filhos, vamos ajudar a pensar em como eles atingirem os objetivos e para nós também. Não existe limite, né? Tu tem um sonho bem ousado, tem alguns. Eu confesso para vocês, quando eu entrei na Mary Kay, eu estava sonhando bem pouco, né? E depois que eu entrei, gente, não pense que a gente entra na Mary Kay, tá tudo bem, é tudo rosa. Tem desafios, o nosso emocional não é só o trabalho, tem várias coisas envolvidas. E a gente, não sei vocês, mas assim, pela mentoria eu vejo que 90% é movido pelo externo. Tu tá bem, tu tá alegre, vem alguém te fala alguma coisa, tu murcha, tu deixa o teu desejo, que tinha que ser mais forte que tudo, não ser inabalável,
tu deixa ser movido e pensar, não vai dar certo mesmo. Não pode. A gente tem que ser tão perseverante, ter o desejo tão ardente, e não é ser frio, mas o que as pessoas vêm falar para a gente, por isso a gente tem que cuidar também com televisão, rádio, notícias, a gente tem a nossa mente, a nossa serenidade tão blindada que não pode ser movida pelo externo. Esse mês eu tive vários desafios, sei lá, vou chutar. Veio a energia muito alta, furou um pneu, e agora eu não vou conseguir nada. Não, podia ser pior, né? Nesse momento, gente, eu já furei muitos pneus, tá? Por isso que eu tô falando. Daí, teve um mês que eu pensei, meu Deus, mas foram 2, né? Em um mês, aí eu pensava assim, minha mãe, ela me joga pra cima dele, podia ser pior? É verdade, né? Em vez de ser algo grave, foi simplesmente um pneu que às vezes era para eu estar ali, para estar sendo defendida de alguma coisa pior, né? Então, tentar se blindar e não deixar ser movida por externo. Uma pergunta sempre que é bom fazer, como pode melhorar? Aconteceu um negocinho. Como pode melhorar? Tem alguma coisa de boa nisso. Por mais que seja usado, mas a gente ter o nosso desejo ardente blindado, a nossa mente blindada, e sempre procurar pensar, né, como pode melhorar. E a persistência de não desistir quando vierem, né, os desafios. Obrigada, né, Dana, desculpa. Pode que falar. A gente acaba assim, como tu diz, né? A gente diz não para a criança, não pode, a gente acaba colocando paradigmas na vida deles, né? Os medos, que a gente nasce sem medos e, né? E aí a gente vai sempre ouvindo não pode mexer, não pode fazer isso, não pode aquilo, a gente acaba adquirindo medos e isso leva para a vida, onde a gente, se não tem a persistência de tentar sempre, né? A gente Sim. acaba deixando esse medo tomar conta e acaba desistindo de tudo facilmente, né? E essa última afirmação, então assim, poucas pessoas admitiram a si mesmas que é isto que querem e desejam. Isto é o que realmente eu quero. Então comece a pesquisar qual é o teu desejo e diz, não, realmente é isso que eu quero. E estou preparado a dar a minha vida por isso. Quando eu li isso aqui, foi forte. Eu pensei, mas dar a minha vida por isso? Mas fiquem aí, olha só. Essa última afirmação, não sei se para vocês deram, mas quando eu li, me deu um desconforto. Mas dar a minha vida por um desejo? Mas olha só, essa última afirmação pode fazê-lo levantar-se e exclamar, espera aí. Isso não tem nenhum problema. Nenhum. Mas deveria pensar nisso seriamente. Né? O que é? Porque você já está a dar a sua vida ao que está a fazer agora. Então, o que quer dizer, né? Puxa, eu tenho um desejo ardente, eu vou me sacrificar, né? Fazer isso agora, foco, né? Por esse desejo, gente, mas querendo ou não, o tempo está passando. Se tu não está dando a tua vida, né? Por algo que tu quer e deseja ardentemente, tu tá dando a tua vida, o teu tempo, as tuas horas, por coisas que tu também não quer, né? Por exemplo, assim, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero ter liberdade geográfica, se Deus quiser, Mary Kay já proporciona isso, mas além da liberdade geográfica, eu quero chegar vou ser diretora nacional para ter liberdade financeira, de poder, né, ter uma liberdade de, hoje eu vou resolver trabalhar do Rio de Janeiro, vou passar umas férias, sei lá, para a Europa. Eu estou falando desejos ardentes bem grandes. Eu vou, entendeu? Então, ter essa liberdade. Mas não. Mas eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, né? Hoje eu tenho que me focar. Às vezes hoje eu tenho que, né? Eu que decidi, né, gente? Mas podia estar descansando, né? E estou aqui dando mentoria. Mas, assim, se eu não fizer isso, de qualquer maneira eu estou dando a minha vida. E se eu não dar a minha vida para coisas melhores, de qualquer forma, a minha vida vai passar e eu não vou realizar essas coisas boas que eu também quero. Tem que ser agradecida, tem que ser serena, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter visão do que a gente quer, né? Para onde a gente quer chegar. E o que está a fazer? Pelo que é que está a trocar a sua vida? Então fica uma pergunta para nós, né? Se tu não quer da tua vida, tá, mas tu está trocando a tua vida por alguma coisa. Lembre-se, o que está a fazer foi decisão sua. Eu quero ficar a tarde toda na TV. Tu tá dando a tua vida também. Não vem dizer que não.
tá, às vezes, muitas vezes está desconfortável, não está sobrando dinheiro, não está realizando as coisas, e tu está dando tua vida pelo sofá e pela TV. Então, foi uma decisão também. Você poderá ser uma dessas pessoas infelizes que tem estado lá embaixo e deixar as decisões de onde é que vai e o que é que faz nas mãos de outras pessoas. Só a seguir ordens. Sempre a seguir ordens. Quantas vezes a gente segue ordens, né? Se, tipo, tu não quer empreender para o teu negócio, tu vai seguir a ordem de alguém, o desejo de alguém que está sonhando e desejando montou a sua empresa. A montanha será sua e a vista lá de cima será espetacular. Trate essa mensagem de persistência como uma chamada de atenção. Essa mensagem de persistência irá ajudá-lo a sair lá de baixo e guiá-lo ao topo da montanha, mesmo até o pico. Não será automático, já estamos dizendo, nem fácil. Já estamos dizendo que não é, tá? Não é fácil. Os problemas virão na mesma, mas virão para o fortalecer. Esta mensagem vai definitivamente fazer com que a escalada da montanha seja mais divertida. Pensa se fosse tudo simples, né? Vai também ajudá-lo a desenvolver uma atitude forte, um saber interior de que vai chegar ao topo. A montanha será sua e a vista lá de cima será espetacular. Só isso será recompensa suficiente para todos os problemas que encontrou até chegar lá. Por falar em picos e persistência, vamos voltar a pensar em Ed Hillary. Que tipo de paixão é que acha que ele tinha pela sua meta? Ele deve ter mesmo desejado escalar aquela montanha. Pense no abuso físico e mental ao que ele se sujeitou. Ele estava claramente pronto para dar a sua vida pelo que queria. A pessoa que escalou o Everest, né? Ele estava claramente pronto para dar a sua vida. Todas as pessoas que já tinham tentado escalar o Monte Everest, segundo os livros da história, tinham falhado miseravelmente e tiveram uma morte trágica ao tentar. Então, tu imagina, e ele não, ele foi lá e fez, né? Imagina se ele pensasse, não, ninguém conseguiu, então eu não vou conseguir, né? A maioria das pessoas, quando pensam no Edmund Hillary e nas suas expedições, perguntam o que é que fez com que, ano após ano, ele continuasse ir lá. Aí, olha só o que era, né? Qual é a pergunta? Ele queria. Então, não adianta, por exemplo, tu querer explicar um sonho para alguém. Vamos supor que tu tem um sonho bem absurdo. Eu vou perguntar, tá, Ivani, por que tu quer isso? E tu vai tentar me explicar, e não adianta tu querer me explicar, porque muitas vezes eu não vou te entender, porque não é o meu desejo, e não precisa explicar. Simplesmente tu quer e pronto. É aquilo ali que tu quer. Ah, eu quero viajar, eu quero trabalhar lá das Europes. Eu preciso explicar para alguém por que eu quero? Não. Talvez outra pessoa nunca pense isso, né? Ah, não, eu não quero ir para a Europa, eu quero para os Estados Unidos, ou não, eu quero ficar no Brasil, não quero sair, então não adianta tu querer explicar. Simplesmente tem que tu descobrir qual é o teu desejo ardente de querer. Foi isso que fez eu continuar. É por isso que ele foi persistente. Ele queria mesmo internamente e ele fez isso para continuar. Quando alguém não compreende isso, geralmente, por quê? Por que que ele queria, né? Às vezes a gente quer perguntar, por que a pessoa queria aquilo? Por que ele queria subir um Monte Everest se um monte de gente tinha morrido? Né? Não era o meu desejo ardente, não é o teu, né? Mas era o dele, né? Então ele não tinha de saber o porquê. O porquê não era importante. O querer é que era importante. Então, as pessoas persistentes nunca sabem por que é que querem. Só sabem que querem. E que tem de conseguir, e que para conseguir tem de fazer, para fazer tem de ser. Querem tanto que continuam a imaginá-lo, olha a importância de visualizar e imaginar, até que se transformam na manifestação física do que o seu desejo representa. Pois esses são os passos que devem ser seguidos para o processo criativo funcionar na nossa vida. Pessoas normais fizeram coisas extraordinárias porque reconheceram conscientemente o que queriam e recusaram-se a suprimir ou desistir. Então, a pergunta de novo, o que tu quer? Nunca largaram o desejo,
mesmo que falhanço, rejeição, falência, né? Quantas pessoas faliram várias empresas e começaram a se reerguer, né? Tem que ser assim, senão a pessoa normal nunca faria o extraordinário, nunca persistiriam. O poder do desejo e a intensidade da sua persistência fez com que fossem buscar recursos que anteriormente nem sabiam que possuíam. Expressaram o que tinha no interior, grandeza. Se o sonho for grande o suficiente, os fatos não contam. O que quer dizer, né? Se o teu sonho for tão grande, mas tão grande, não importa como tu tá hoje, não importa a condição emocional, a condição financeira, a condição que tu tá vivendo hoje, não importa. Só que o teu sonho tem que ser grande o suficiente para tu persistir. O grande psicólogo Alfred Adler acertou em cheio quando disse: estou grato pela ideia que me usou. A ideia de persistência preencheu cada célula desse psicólogo, mas isso foi porque o seu desejo era tão forte. Lembre-se, a persistência é o foco dessa mensagem. É importante que nos lembremos disso, porque podemos nos perder a escalar o Monte Everest, como Hillary, ou a jogar golfe com o Hogan. Eles não são a estrela deste filme, certo? Eles têm papéis de suporte, só para a gente entender. Estamos terminando, tá? Aqui o artigo. A persistência é a verdadeira estrela. Então, o nosso tema hoje, o segredo dos resultados, é a persistência. Processe isso na sua mente. A persistência fará de si uma estrela, dar-lhe-á sucesso a nível global. Como é que uma ideia, um desejo, um sonho se tornam tão forte de uma pessoa que a persistência nasce naturalmente? Napoleon Hill explicou isso muito bem. Ele disse que, a princípio, a ideia, lembra, o desejo tem que ser convencido e nutrido, só para se manter vivo. E, gradualmente, a ideia vai ganhar, aquela tua ideia vai ganhar um desejo tão próprio e vai eliminar qualquer oposição, né? Depois, essa ideia vai convencerá e nutrirá. Então, continuou a explicar que as ideias funcionam assim. Tem mais poder do que os cérebros físicos, a ideia. Tem o poder de viver depois do cérebro físico, que as criou ter tornado em pó. Como é que decide o que quer? É quase uma perda de tempo tentar desenvolver persistência. Então, assim, se tu não descobrir o teu desejo, dificilmente tu vai ser uma pessoa persistente, ó. É quase uma perda de tempo tentar desenvolver persistência se o desejo não existir, pois os problemas da vida irão derrotá-lo. Então, você que está assistindo aqui, se tu diz, eu não sou persistente, eu desisto de tudo. Por que tu desiste de tudo? Qual é o teu desejo? Anota aí. E fica, ó, nem que seja a semana toda, porque já foi, quando esse ano eu comecei a mentoria, eu tinha que escrever 3 desejos, né? O homem da lâmpada, pensa lá no Aladim, né? Seus desejos são uma ordem, mas só 3 para tu não perder o foco. Tu entende que a gente pode tudo, mas escolha 3 primeiro para tu visualizar e não perder o foco. É difícil às vezes para quando não está habituado, né? Vamos tirar, viu como eu falei, é difícil? Aí olha o meu papel que eu tenho aqui para convencer minha mente, ó. É fácil, só para vocês verem. Colado aqui no espelho, tá? Então, assim, ó. Talvez hoje, quando tu sair aqui de assistir esse treinamento, vai assistir depois, tu vai pensar, meu Deus, eu não sei qual é o meu desejo. Tu vai ficar na tua cabeça. Fica com um bloquinho de nota perto. Pois é, qual é o meu desejo? Nada é empecilho. Assim, ó, não pensa nos problemas hoje. Volta lá daquela criancinha sonhadora, sabe? Antes de ser podada. Tudo que tu quiser, tu pode. Qual é o teu desejo? E vai, deixa o teu bloquinho, vai fazer tuas coisas. Quando vir, isso era bom, anota. Então, se tu se diz que não é persistente, tu não descobriu o teu desejo ainda. Está bem estabelecido e documentado que os problemas da vida são numerosos. Vêm com frequência e são muitas vezes gigantes. Apesar disso, quando o sonho
é grande o suficiente, os problemas serão derrotados. E os fatos não contarão para nada. Tem que dar a estes dois conceitos prioridades na sua vida: desejo e persistência. Faça do que deseja algo grande. Então, deseja algo grande que tu nunca mais vai desistir. Daí tu vai dizer, meu Deus, o que foi falado lá naquele dia, o mentor não apareceu. Mas ele orientou que realmente, agora eu sou persistente. Tu descobriu o teu desejo. E não precisa explicar para os outros o porquê. Tu quer e pronto. Tu deseja isso e pronto. Não precisa dar explicação e tu vai se tornar persistente. Faça do que deseja algo grande e vai persistir. Decida o que realmente quer e será persistente. Lembre-se, se o desejo for grande o suficiente, os fatos não contarão para nada. E lembre-se também de que Napoleão Hill disse, pode não haver uma conotação heróica, a palavra persistência, mas essa qualidade está para o ser humano como o carbono está para o aço. Faça-o, estude o sucesso. Faça-o, estude o sucesso. Escolha o que quer e persista. Só aí é que a vida será o que deve ser. Então, esse era o artigo que a gente ia trabalhar hoje, né? Deixa eu fechar aqui, interromper. Vocês já tinham lido algo parecido sobre isso? Se vocês quiserem abrir a câmera. É melhor eu parar a gravação agora, né? Eu já vou parar a gravação, daí eu só fico aqui, peraí. Vou parar a gravação.